121 Kiren Saga Capítulo 440 Respostas entre a Areia 2, 3 Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Antes de ir para o deserto, João teve que ver Isa mais uma vez e Lindar também. A menina que mais sofreu nessa situação com certeza ela e sabe das coisas que podem ajudá-los. João sabia que Isa causou estragos em um culto dédrico que pertencia a Boetá, o que irritou o príncipe. É por isso que ela se tornou uma trabalhadora. A primeira pista de João é Boetaite, ou melhor, seu profeta, Afis. Um Redguard idoso que apontou os trabalhos de Isa para ela. A questão é: Boetá deu a Isa uma bênção e uma poderosa. Ele estava hesitante em culpar Boetá pela situação de Isa. Mais do que isso, Irsine foi quem amaldiçoou Zayn com licantropia, mas isso não fazia sentido de certa forma. Irsine raramente é punido com licantropia, pois considera isso seu dom. Mas o fato de Zayn ter se tornado um lobisomem só pode apontar para isso. Maldições e rituais variados lhe deram aos mortais muito controle sobre poderes desconhecidos. É completamente possível que exista uma maldição fora da lógica e da lei. Infelizmente, Isa não disse uma palavra. Ainda assim, o que liga a maldição lançada por Irsine a Boetá? Porque Isa iria atrás de tal culto e se tornaria uma trabalhadora. Qual é o ritual exato que foi lançado em Zayn? O que aconteceu em sua última jornada para uma cura? Onde está Afis? E a pergunta mais perturbadora: o que faz Irsine permitir que sua arma favorita, a lança da misericórdia amarga, esteja nas mãos de alguém que procurou uma cura para a licantropia, muito menos um trabalhador? Certamente muitas perguntas são confusas, mas para quebrar o enigma, não se deve temer as perguntas. Ouvi dizer que você está atrás de pistas. Miranda disse enquanto João estava fazendo as malas. Desculpe te preocupar, mas não vou me atrasar. O deserto está relativamente vazio, então acho que não vai demorar muito. João disse. O deserto está vazio? Você não sabe o quão errado você está, companheiro. Disse Lindar. E aparentemente, eu estou errado. João virou-se para Miranda. Só não faça nada estúpido. Convoque aquele dragão falso e cause estragos se ficar perigoso. Ela disse. Oh, estou feliz que você já está acostumado com o meu estilo. Ouça, João. Estávamos pensando que Isa não pode ficar aqui. Vamos levá-la para outro lugar. Mirren se juntou. A irmã Zara e a senhora Nagula estão bem com isso. Sim, devemos terminar nosso intercâmbio marcial e pensar em algum lugar para ficar aqui. Eu estava pensando em Rock, Skirin ou Cirodinho como lugares com melhor clima e vistas verdes. Bem pensado. Quando você terminar, eu estarei de volta e sairemos juntos. João disse e pulou em seu Atronache camel. Não muito tempo depois, ele estava cavalgando para fora dos terrenos da cidadela. Vejo que você está viajando com 3 beldades. Que homem de sorte você é! Comentou Lindar. Você parece mais íntimo com a elfa com um peito maior do que com a irmã dela. Você está falando de Miranda e Mirren. Aqueles dois. Muito bonitos para Altimer, eu diria. Eles também não são rudes ou arrogantes. Mirren é um homem. João disse. Você tentou dar em cima dele? João sorriu. Ebunar. Foi uma armadilha. E Lindar disse parecendo horrorizado. Exatamente. João. Eu não percebi nada disso. E Lindar. É comum que um amante de apartamento caia em uma armadilha. João. Eu não sou um amante plano. A maioria dos elfos são planos, então não me julgue. E Lindar. Elfos negros não são tão chatos. João. Elfos da floresta estão cortando tábuas. E Lindar. Elfos. Que triste criação de Deus. João. Meu ponto exatamente. Não há nada igual a ser humano. E Lindar. Mas não bretão. Eles se misturaram com elfos e degeneraram para serem planos também. João. Este é realmente um ponto forte. E Lindar. Os argonianos também são nojentos. João. Exatamente. Você sabia que eles crescem chifres de lugares aleatórios? Eu só estou me perguntando como você pode colocar sua cabeça em um travesseiro quando você tem um chifre.
Khajiits são muito melhores. Ilindar, vejo que você também é um homem de cultura. Jun, e os dois homens racistas de cultura entraram no deserto enquanto falavam mal de cada ser vivo em Tariel. 2 dias se passaram no deserto sem fim do Alico. O destino dos dois era óbvio, onde tudo começou. O irmão de Isa era poderoso. Ele fez muitos inimigos que mais tarde usaram Isa para atraí-lo para fora da cidadela, onde eles podem realizar um ritual sombrio. Aqui onde o ritual foi realizado. Uma formação de pedra no meio do nada. As pedras pareciam naturais, mas pontiagudas e, com o passar do tempo, qualquer vestígio deixado pode estar a metros sob a areia. Desertos como este são conhecidos por se moverem pelo efeito do vento como as ondas do mar, exceto que são extremamente lentos. Agora para a parte de desafio. Normalmente, ninguém pode investigar tal lugar, mas nem todo mundo tem as ferramentas extraordinárias do arsenal de Jon. Jon tirou, orgulho, e o baú de contenção que bloqueava o Elder Scroll of Sun. Verificando se não havia ninguém ao lado de Lindar observando, segurou seu cajado e o Elder Scroll. Ele segurou a cabeça do cajado no pergaminho e canalizou uma poderosa rajada de mágica. O que você está fazendo? E Lindar sente o movimento antinatural no mágica que o cerca e recuou, retirando respostas. Jon cerrou os dentes enquanto dava tudo de si em seu trabalho. Quando ele terminou de canalizar energia através do pergaminho ancião, ele retirou o pergaminho imediatamente. O que ele criou, no entanto, foi algo estranho. Na frente dele e no meio da formação de pedra, havia um movimento estranho na realidade que se assemelhava a um pequeno vórtice de distorção de luz. O que é aquilo? E Lindar se aproximou depois de sentir que a situação estava ficando mais segura. Fluxo temporal. Jon disse. E os nenhum magos chamam isso? Questionou Lindar. Ferimento do tempo. Ebunar. Ao usar o Elder Scroll, um artefato que existe fora do tempo, Jon poderia dar corda no tempo. Mas por que alguém faria algo como criar um fluxo temporal? Para que serve? Vê isto. Jon pegou uma máquina aleatória do cubo e a jogou no fluxo. A pequena máquina era feita de muitos parafusos, pequenos pedaços, fios e um Magica Reactor como núcleo. Assim que a máquina entrou no fluxo temporal, as cenas mais estranhas aconteceram. Esses componentes que compõem a máquina, todos se tornaram suas próprias peças separadas do grande dispositivo. Jon apontou seu cajado e puxou o Magica Reactor com telequinesis através do Temporal Flux. O dispositivo passou pelo fluxo temporal e voltou inteiro novamente, exceto pelo reator Magica que estava na mão de Jon. Entenda agora. Então você usa isso para desmontar as coisas sem realmente desmontá-las. Disse Lindar. Correto, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Temporal fluxos são lugares seguros para ler os Elder Scrolls sem pegar efeitos colaterais e é outro uso que estou fazendo agora. Jon disse. O fluxo temporal que ele criou era semelhante a este na garganta do mundo, apenas muito menor e mais fraco. Algumas horas e esta ferida vai se curar. Jon precisava desse perigoso fluxo temporal para lançar um feitiço que precisa de registros recentes do mundo. Ao lançá-lo na ferida do tempo, contornaria a regra da recência. Este feitiço é Fantasmas do Tempo, de Jon, o feitiço de misticismo de nível mestre que ele usou na arena para convocar a versão de seus oponentes para lutar por ele. Desta vez, ele queria convocar uma versão das pessoas que estiveram aqui anos atrás e lutaram na noite em que o irmão de Isa, Zayn, foi amaldiçoado. Puxar esses registros foi um trabalho tedioso, mas felizmente, Lindar sabia a data exata do evento e Jon não precisou procurar tanto. Em poucos minutos, espectros dourados começaram a aparecer na formação de pedra ao redor de dois outros espectros dourados. Era óbvio que era Isa, ou melhor, uma versão mais jovem dela, estava lá. Um homem alto segurando uma lança em cada mão com um soco de espectros dourados ao seu redor. Um estranho traço de magia parecia estar prendendo-os e os espectros dourados na formação de pedra estavam movendo seus lábios cantando um ritual. Pausa. Rebobine um minuto antes. Pare. Jon deu comandos para Orgulho,
que estava sustentando o feitiço sozinho enquanto flutuava sozinho. Agora, para a parte não tão divertida. John se aproximou de um dos lançadores de maldições cujo rosto estava exposto e focado nele. Um fantasma do tempo pode ter uma boa visualização, mas nenhuma vocalização. Então John não poderia ouvir o feitiço normalmente. Em vez disso, ele fazia a leitura labial e anotava os movimentos. Leitura labial não era o seu forte, então ele teve que rebobinar várias vezes antes de confirmar as palavras da maldição. Depois disso, ele deixou o registro tocar o desenrolar da situação. Foi como dizia o povo da cidadela, Zayn se transformou em um lobisomem e um grande ainda por cima, em um ataque de raiva, derrubou todos os oponentes nas cenas mais assustadoras. Infelizmente, o temporal Flux já estava sem poder, pois parece que o feitiço de John consumiu. Está acabado? Elindar perguntou. Isso é. Realmente não há segredos com tal feitiço. Você descobriu que tipo de maldição é essa? Não. Mas eu tenho seu canto. John disse olhando para a nota que acabou de tirar. Em nome de Darkness inglês, nós te invocamos pelo direito de origem para realizar nosso desejo e criar um objeto do selo. Zayn, torne-se o que você mais odeia. Maldições sobre você. Torne-se o que você mais despreza. Maldições sobre você. Torne-se o que você não pode suportar ser. Parte 2. E o que tudo isso quer dizer? Elindar perguntou. O ritual foi bastante rápido e simples. Os lançadores também foram decisivos e focados. Eles amarraram Zayn por um feitiço que tinha base para a maldição. Eles enviaram mercenários para ele que foram claramente sacrificados para fortalecer a maldição. Zayn teve que matá-los mesmo que ele soubesse como a maldição funcionava aí. Finalmente, os lançadores chamaram a entidade das trevas que amaldiçoou Zayn. John analisou. Você quer dizer Irsine? Isso está ficando mais confuso do jeito que está. Irsine considera que transformar um mortal em uma criatura metamorfo é um dom, não uma maldição. Mas criaturas metamorfos têm direito a Irsine e apenas Irsine. Esse não é um argumento sólido. Molag Bal criou os vampiros, mas há uma facção dos vampiros de Lama e Belfare, o primeiro vampiro que foi transformado pelo próprio Molag Bal através de e-mail protegido. Seus descendentes e os que ela transformou carregam nada além de ódio contra Molag Bal. O mesmo pode ser dito de um lobisomem como Zayn, que se voltou contra sua vontade e passou a odiar Irsine, que supostamente o amaldiçoou. Significado: o ritual dizia em nome da escuridão infinita. Os príncipes dédricos são de fato feitos principalmente de escuridão e negatividade, mas eles não são infinitos, meu amigo. A única escuridão que é infinita é um rei. Não existe tal coisa como o rei daédrico. Elindar retrucou. Eu não disse um rei daédrico. Os Daedras são espíritos originais imortais. Tornar-se um imortal é tornar-se um realeza. Shin. Mas como príncipes daedricos, a posição de um príncipe não é o topo da pirâmide quando se trata de realeza. Estou certo. Comentou John. Eu sei que suas palavras fazem sentido, mas em um nível mortal. O que te faz pensar que existe um rei? Ah, meu amigo menos educado, eu estava apenas sendo profundo com você. Não existe tal termo que conhecemos como um rei nas fileiras da realeza, Shin. O que estou falando é um espírito original que não é Daedra ou Aedra ou qualquer coisa igual a um príncipe. Seus Redguards o conhecem como Kel, uma fome sem fim que leva Satak, a primeira serpente, a se devorar sem parar. Depois de comer seu coração, ele morre e renasce como Satakal, uma nova cobra na qual os espíritos viriam a se conhecer. Fora de Emerfeil, essa história é conhecida como a história de Anu e Padomae e como eles evoluíram para criar os Aurbis. O rei que você conhece como Aqueu é aquele que conhecemos como Sitis. Sitis, Psigi, o pai medonho, o espírito de Padomae, escuridão infinita e vazio eterno. John disse seu discurso enquanto mostrava o texto da maldição para Elindar. Isto é, se o que você disse é verdade então, há um culto muito sombrio envolvido aqui, certo? Elindar disse com o rosto pálido. John, no entanto, balançou a cabeça.
Não é estranho adorar Sithis. Os Agonians e os Istidu, a Dark Brotherhood e os Moragtong são os mesmos. Satakal, a divindade Redguard é uma combinação de Sithis e Anuiel. O problema é que, ao entrar em contato com Sithis, você está basicamente aberto para todas as formas de efeitos daédricos. Pense nisso, toda a gangue de Edric Princes não é nada como Sithis, apesar de ser meio que o sangue dele. Isso significa que ele pode fazer tudo o que eles podem e isso inclui amaldiçoar um mortal como Zayn com licantropia. Misericórdia de Rupga. Os dois estavam de fato em uma grande descoberta. Encontrar a fonte da maldição foi certamente um grande passo a julgar pelo quanto Zayn lutou para descobrir a verdade que ele morreu sem saber. Se ao menos tivéssemos vocês 2 anos. E Lindar ficou aborrecido ao imaginar como um homem poderia fazer o que uma organização inteira não poderia. Mas nada pode ser feito mesmo depois de descobrir a verdade. Zayn está morto e a cidadela de Ebunarm perdeu o candidato principal para uma posição de Battlelord. O assento de Spear Battlelord, o mesmo assento de Washef. Não acabou. Jun, no entanto, tinha outra opinião. Seu trabalho ainda está ligado e está conectado a Isa. As coisas nem começaram e agora Sethis está envolvido. O que você quer dizer? Ilindar perguntou. Esta investigação não acabou. Há pessoas por aí que passaram um ritual para contatar Sithis para os traidores da cidadela que amaldiçoaram Zayn. Há também o assunto envolvendo Isa e como Boedá persuadiu a 2 anos de trabalho. Você é um capataz problemático, Krillon. Onde é que você quer ir a seguir? Lugares conhecidos de cultistas daédricos ao redor do deserto Alico. Espero que não estejamos longe de nenhum. Ah! Ilindar riu alto e pegou um mapa mostrando para Jon. O mapa estava cheio de pontos vermelhos e diversos símbolos que chegavam quase a 100. Escolha um culto. Você está brincando. Isso deveria ser um deserto. O deserto Alicra é o melhor lugar para quase esconder uma cidade, se você quiser. Então, em que tipo de culto você está interessado? Meu Deus! Vamos começar com Boreá e procurar um homem chamado Afis. Alguns dias depois, a busca de Jon e Lindar terminou em muitas cavernas de culto, tumbas escondidas, locais de culto abertos e muito mais. Às vezes eles foram admitidos sem problemas, às vezes eles tiveram que derrubar alguns dentes para obter respostas. Depois de procurar por um tempo, eles encontraram o velho conhecido como Afis, mas não era o que eles esperavam. Meu tataravô viveu por 200 anos, ele era bastante enérgico e forte até a última vez que o vi. Uma vez que ele veio da última viagem, foi como se a idade o tivesse alcançado em questão de poucos dias. Ele perdeu a visão, a audição e mal consegue dizer alguma coisa agora. Quem os recebeu foi um dos descendentes de Afis, um homem de meia idade. Eu entendo. Jon assentiu. Vamos lá, Krillon. O que te faz acreditar que esse velho tem 200 anos? O que te faz acreditar em tudo isso? Disse Lindar. Seu serviço não é mais necessário. Ele não é mais útil para Boedá, então ela o deixará morrer. Jon poderia muito bem dizer a situação. No jogo, algo assim acontece. Certa profeta de um Daedra perde o privilégio de poder ter visões enviadas por sua mestra porque seu papel acabou. Os dois continuaram perguntando ao descendente de Afis sobre qualquer informação que ele soubesse sobre Boreá e seus trabalhadores enganadores, mas o homem negou. Lady Boreá é a enganadora das nações, não dos indivíduos. Seus esquemas são mais políticos ou catastróficos do que enganar as pessoas por diversão. Shogorat, Clavicusville e Molag Bal são os que fazem esse tipo de coisa. Isso não significa que outros príncipes daédricos não mentem. Todos eles mentem, mas seus objetivos se alinham com suas esferas de poder. Lady Boreá é um príncipe guerreiro. Guerreiros não usam mentiras mesquinhas, mas sim conspirações e truques para conquistar, como eu disse. E esse era outro suspeito cruzado por encontro. Os dois homens saíram com um monte de coisas para analisar. Irsine não foi quem amaldiçoou Zayn e Boreá realmente não enganou Isa, pois o propósito de Isa era retornar para seu irmão. Estamos sem pistas. Jon disse. Pelos resultados que você alcançou,
Eu digo que você fez o seu melhor. Disse Lindar. Não, isso não foi nada. Tenho um pressentimento de que há mais do que isso, só precisamos de orientação. Tentei clarividência, mas tão bom quanto sou em misticismo, tão ruim quanto sou em adivinhação. Bem, vou dormir por enquanto e deixar a noite para você também, ninhada, Krilon. Boa noite. Boa noite. Os dois estavam acampados no deserto à noite. Lindar voltou para a tenda e João permaneceu sentado ao lado do fogo olhando para as estrelas brilhantes no céu noturno impecável. Estrelas que ele conhecia e estrelas que ainda não estudou. João não pôde deixar de chamar a entediada Nefertiti. Onde você esteve? Ele perguntou. Fazendo amigos. No deserto. Sim, Omã. Há gatos no deserto também. Certo, os gatos da areia. Garotos muito fofos. E então? Você conseguiu fazer com que eles o reconhecessem como sua Majesty Cat Supreme. Chama-se Cat Empress. Você realmente pretende conquistar o mundo, não é? Naturalmente. Não me diga que você vai usar o nome de um. Estamos chamando de Fluffy de um. Acho que conheço alguns anões que podem ficar mal-humorados depois de ouvir isso. De qualquer forma, quando espera o prometido dia da libertação, nós continuamos adiando isso. Sunsine tem uma soneca diária que ela não pode perder e Onyx está adotando uma família humana. Nós atrasamos mais alguns anos. João não pôde deixar de rir. Esta invasão já foi adiada tantas vezes a ponto de não acontecer nesta era. O importante é: seus agentes relataram algo relacionado? Na verdade não, mas tenho a lealdade de todos os felinos do deserto. Se você estiver procurando por algo em particular, eles podem nos ajudar, Omã. Que fofinho da parte deles. Agradeço antecipadamente então, avisarei assim que precisar de alguma coisa. Nefertiti voltou ao seu plano de dominação mundial e João voltou a pensar. Sua rede de informações se espalhou em um grau assustador até agora. Nefertiti foi incrível e tudo, mas o que também é incrível é seu poder de linhagem Titãborne, Beastmaster, e a bênção do dragão guardião. Sua afinidade com os felinos é tão alta junto com Nefertiti tendo uma extensão de sua alma. Ela está usando livremente esse poder para se dar bem com a maioria dos gatos, desde que os faça se submeter. João também pode falar com esses gatos e ouvi-los, mesmo que não o faça com mais frequência. De qualquer forma, o importante é que ele pode monitorar o deserto de Alicra agora graças a isso. Mas ele ainda não tem um destino a seguir. Enquanto pensava, seus olhos se fecharam e ele dormiu sem perceber. Em seu sono, ele estava em Winterol perto do santuário de Azura. Ele olhou para a grande estátua de Azura e ela moveu a cabeça olhando para ele. Quando você corrompeu minha estrela, uma centelha do meu poder foi roubada e escondida no abismo. Busque minha centelha e liberte-a. No abismo, segredos imundos se encontram. Procure o abismo entre as areias, um portão guardado por dois, um que sempre mente e outro que não. O tempo é seu único aliado. Com ele, você sobreviverá ao abismo. Kiren Saga capítulo 441 Respostas entre a areia 4, 5 Tio parte 1. Um portão que tem dois guardiões, um que mente e outro que fala a verdade. E Lindar verificou o que João perguntou. Sim, isso estava na minha visão. João confirmou. Sua visão de uma estátua de seios grandes de Azura dizendo para você ir até lá. De fato. Porque você é aquele que consegue ver um príncipe daedrico de seios grandes em seus sonhos. É isso que está realmente te incomodando agora. Sim. Foco. Você conhece algum lugar com essa descrição? João perguntou com uma cara aborrecida. Claro. E Lindar respondeu naturalmente. Quase todo Redguard sabe disso. Oh. João não esperava tal resposta. O conto de Cyrus, o herói de Struzmkai. Ele fala de um homem que se opôs à ocupação imperial de Emerfeu durante as guerras do Tibre no final da Segunda Era. Disse que este homem passou por tudo e por tudo para resgatar sua irmã apenas para se encontrar liderando uma rebelião, matando um dragão e lutando contra um necromante dos Luad. Ele então ajudou sua irmã a se tornar o governador de Struzmkai e trouxe o próprio Tiber Septim para a mesa de negociações. Disse Lindar.
Eu sei do conto de Cyrus, o rei de Guard. João assentiu. E como não poderia, Cyrus é o protagonista de um dos jogos conhecidos como Elder Scrolls, Redguard. João pode ter lido o lore do jogo, mas ele não jogou, então ele não era realmente um especialista na história detalhada de Cyrus. Então, o que nosso portão guardado por dois guardiões tem a ver com Cyrus? João perguntou. O objetivo mais importante de Cyrus era o resgate de sua irmã. Ela foi vendida pelo Sloar Necromancer ao Daedric Prince Clavicus Vil e sua alma ficou presa em seu reino de Oblivion. Cyrus foi atrás dela, mas ele teve que passar por um jogo definido pelo príncipe Daedrico e esse é o portão que você está procurando. O portão do desejo. É mesmo. Ainda assim, o reino de Clavicus Vil não é nosso objetivo. Eu sei, mas foi você quem perguntou. Mas ainda, dizem que o portão do desejo existe em muitos lugares e um deles está aqui no deserto de Alico, mas ninguém sabe onde fica. João ponderou sobre a informação que lhe foi dada. Você tem mais informações? João perguntou. Não, mas há um livro chamado Ngasta Kivata Kivakis, que foi escrito pelo Necromancer Sload contra quem Cyrus lutou. O único problema é que o livro é considerado extremamente raro e proibido. Apenas os colecionadores mais ricos e alguns necromantes do mundo têm isso. Enquanto Lindar explicava, João tirou um livro do cubo. E Lindar se aproximou para ver o conteúdo do livro. A menos que você já tenha uma cópia. Eu tive esse livro por um bom tempo, mas eu realmente não o li antes. Ele está escrito na linguagem Sload e não é realmente uma linguagem popular hoje em dia. Eu tenho um dicionário para isso por aqui em algum lugar. João murmurou enquanto pegava outro livro e começava a trabalhar na leitura do Ngasta Kivata Kivakis. Para um explorador, você é realmente autossuficiente. Onde você consegue esses livros, barracas e comida? E Lindar perguntou. João olhou para ele e respondeu as mais vagas das respostas. Magia. Depois de algumas horas lendo o livro e verificando o dicionário, João passou a entender a linguagem Sloar até certo ponto. O livro fala de técnicas sobre necromancia e captura de almas, nada interessante para mim de qualquer maneira, mas descobri sobre os portões do desejo. João disse. Diga. Os portões do desejo representam principalmente a esfera de Clavicus Vil, que está fazendo acordos com os mortais e os enganando em negócios extremamente ruins que geralmente acabam com eles do lado errado do destino. Mesmo assim, esses portões do desejo podem praticamente levá-lo a qualquer lugar no universo, desde que você deseje e escolha o caminho certo. Não o Mundus, não Oblivion, nem mesmo a Eterius. O universo. Isso já está quebrado demais para ser verdade. João explicou. Eu não entendo a extensão do universo, mas ele se estende além de Farshores. E Lindar perguntou. Farshores é o Redguard Afterlife muito parecido com o Nordic Sovngarde. Farshores é apenas outra parte de Aetherius. O universo se estende além disso. João confirmou e continuou. Os portões do desejo são praticamente dois portões guardados por dois guardiões daédricos. Um sempre conta mentiras enquanto o outro fala a verdade. Como o portão do desejo na verdade são dois, um deles leva aonde você quer ir e o outro leva a certos morte. Você não está planejando passar por isso, está? E Lindar perguntou. Você não tem o direito de fazer mais do que apenas me guiar, e Lindar. Apenas me leve ao destino que eu forneço a você. João declarou suas intenções. Sua missão agora, dada diretamente por Azura, é chegar ao local conhecido como Abismo. O Abismo não é realmente um reino desconhecido, apesar de seu nome ameaçador. Um punhado de magos pode ter ouvido falar sobre isso e João era um, mas o que se sabia eram apenas mitos. Alguns afirmam que é um reino daédrico, mas João acredita que é o reino do caos. Agora que sua busca se arrastou para o abismo, não adianta virar as costas ou se arrepender. Nefertiti, sua rede tem alguma localização em um portão duplo guardado por dois seres malignos em algum lugar do deserto? João perguntou por telepatia. Nefertiti não respondeu por um tempo até que ela entrou em contato com seus contatos e voltou com uma resposta. João levou a resposta para Elindar.
Vamos. Você quer ir para aquele lugar? É uma má notícia. Elindar reclamou. Nunca pensei que um Redguard desistiria de uma aventura. João disse. Afaste-se. Este lugar está cheio de mortos-vivos e múmias. Uma velha necrópole que foi amaldiçoada está lá. O Cidadela de Ebunarma envia pessoas para lá periodicamente para limpar os mortos-vivos que saem do perímetro, mas ninguém realmente se aventura em. Entendo. Isso é interessante. Só mais uma coisa. A areia daquele lugar é chamada de areia morta. Nenhum vivo pode pisar nela. Como areia movediça. É areia movediça, mas amaldiçoada a engolir você, não importa o que você faça. Sair da areia movediça normal não é nada especial, mas a areia morta entorpece o corpo e anula a magia. Ninguém pode sobreviver além dos mortos-vivos. Tudo bem, me leve para a borda da areia morta. João tinha que pelo menos ir até o local e conferir. Depois de um dia, João encontrou a chamada área de Deadsand. Não foram apenas os mortos-vivos que rastejaram sobre ele, mas muitos monstros que podem ser considerados muito perigosos também. Besouros assassinos e escorpiões gigantes foram apenas o começo do show, já que o principal predador por aqui eram as formigas de areia. Uma gigantesca raça de formigas do tamanho de um cachorro. Para piorar as coisas, voar sobre a areia morta parecia ser uma missão suicida, já que o Magica acima era claramente instável e muito perigoso de navegar. Além disso, havia uma grande nuvem de tempestade de areia bloqueando a visão de dentro e voar cegamente é conjurar a morte. Como você pode ver, este lugar é desesperador. Disse Lindar. Na verdade, eu nunca imaginei que tal zona de perigo existisse. É tão mortal quanto as tempestades de nevasca que continuam furiosas sobre os topos das montanhas Esquirim. João assentiu. Se for esse o caso, então vamos voltar já. Já estamos andando por aí há uma semana. Não precisa. Eu tenho uma ideia. João começou a convocar vários Atronachs de vários elementos e formas. Ele então os deixou livres para atacar a areia morta. Atronachs normais começaram a perder partes do corpo em uma base rápida e se desintegraram rapidamente. Atronachs potentes eram um pouco mais resistentes, mas tinham o mesmo destino dos normais. Os Atronachs maiores eram resistentes até certo ponto, desde que tivessem Magica dentro deles, mas o Magica estava sendo drenado rapidamente. Atronachs voadores não conseguiram manter suas posições e caíram do céu. Verdadeiramente um lugar amaldiçoado. Mas eu imaginei isso. João disse. Pelo que ele viu, a energia dos mortos-vivos nas areias mortas é poderosa e pode destruir qualquer coisa que não sejam mortos-vivos. Ainda assim, havia passagens secretas entre a areia que pareciam um labirinto. Para atravessá-los, é preciso conhecer muito bem o local e arriscar-se a lutar de frente com os monstros sem magia. Ou pode-se apenas usar necromancia. João apontou o cubo para o lado e puxou um grande ser. Como vai, Urat? Mas... Tá, eu disse para você não falar, não disse? João ficou irritado com a voz alta do pecado da ira. Odokuro. Durante os últimos meses, Odokuro foi mantido em uma piscina de ingredientes mágicos para melhorá-lo. Agora, o Boni Samurai de 4 metros de altura estava tendo um tom de vermelho em sua cor marrom normal. Igual 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 igual. Ira Boni Samurai Odokuro. Menor pecado. Uivo de ira. Levantar mortos-vivos menor evoluindo igual 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 pelo que parece. A habilidade de Orate sobre mortos-vivos está melhorando. Por outro lado, Ilindar estava em silêncio mortal. Por favor, não ligue para a aparência. Izio libertamos esse pobre gigante das Shivering Isles e agora ele me serve. João disse não querendo admitir o fato de ser um necromante na frente de um membro da cidadela de Ebonar. Ilindar assentiu em silêncio enquanto observava Odokuro avançar pelas instruções de João. Apesar de seu tamanho, o Boni Samurai caminhou agilmente e chegou à beira da areia morta.
Com um grunhido profundo vindo de seu interior e o som de seus ossos tremendo e reagindo a ondear energia, Odokuro ergueu sua lâmina e enfiou na areia morta. Hai! Veja, parte 2. Nada foi sentido a princípio, mas um segundo depois, o mundo tremeu e a areia morta se moveu com ondulações. Está acontecendo. Está acontecendo. João de repente ficou animado. O que está acontecendo? E Lindar, por outro lado, entrou em pânico. Olhar. João apontou para a areia morta na frente de Odokuro. Assim, centenas de mortos-vivos estavam se movendo para a superfície do solo. Os mortos-vivos começaram a se alinhar em bandos na frente de Odokuro e João caminhou ao lado dele. Ele levantou, orgulho, e lançou Necrostruction, o feitiço que o permite reformar os mortos-vivos. A barra N. Necrostruction foi antes da Necroconstruction, mas descobri que fundi-la soa mais legal. A próxima cena foi mágica tanto na aparência quanto na realidade. Os mortos-vivos empacotados começaram a se quebrar, cair e então se unir. Odokuro estava aumentando mais enquanto seu mestre os reformava. Esses mortos-vivos foram aqueles que morreram nestas areias amaldiçoadas por gerações e agora estão sendo usados para invadir o local. Para transformar aqueles que foram enterrados sob a areia em ferramentas para invadi-la. Este foi um exemplo perfeito de Bad Karma retornando a este lugar. Em 1 minuto, João terminou a construção. Necrostrução, realmente um feitiço absurdo. Agora que penso nisso, foi esse o mesmo sentimento que Moisés teve quando abriu o mar pelo poder do Senhor. O caminho de osso que João criou na areia morta parecia realmente dividir o mar. Todos aqueles mortos-vivos agora estavam quebrados e reunidos formando uma obra tão terrível de artes das trevas que fazia os corações tremerem. Precisava de muito poder e força e felizmente João não carecia de ambos. E Lindar estava cobrindo a cabeça com as mãos pelo absurdo da situação. Krilon, quem diabos é você? A região de Deadson foi coberta por uma grande nuvem de tempestade de areia que bloqueou toda a visão de fora e de dentro. Prosseguir lentamente era a opção mais segura disponível. Você não estava dizendo que não vai para a areia morta? João perguntou. Cala a boca. Não posso deixar você ficar com o crédito sozinho depois de chegar até aqui. Este é o único lugar no deserto que ninguém da minha geração jamais visitou. Se eu fizer isso, ficarei famoso pelo resto da vida. E Lindar acompanhou por esse motivo. Ainda estou sendo acusado? João perguntou. Claro. Redguardes. O banho de ossos se estendeu na areia morta. João caminhou e Lindar o seguiu enquanto Odokuro continuou levantando mais mortos-vivos para João e caminhando casualmente na areia morta. Eles estavam rompendo completamente o deserto em um ritmo rápido ao ponto e antes que percebessem, estavam enfrentando armadilhas de vários tipos. Estes são feitos pelo homem, recentes e muito mortais. Eu sabia que este lugar não é tão simples. João disse enquanto se preparava para uma batalha real. Ele entrou no cubo e saiu com seu melhor Gear. Ebony meio, Ebony Blade, Asidas Evil Fists, Bots of the Apostle, Ring of Necromancy, Krillon Mask, Pride, Grid, Greater Amulet of Talos e uma Lever Action Crossbow encantada com Windamage. Então é assim que Krillon se parece. Gosto disso? Você parece um pouco armado até os dentes. Sim, eu uso Overgear quando tenho um pressentimento de que estou prestes a passar por uma grande luta. Você está bem com seu equipamento ou quer algo mais? Eu sou um Junior Sabre Battlelord, estou sempre em ótimas condições para uma luta. Bendito, se ficar cabeludo, trarei mais aliados. Além disso e seus mortos-vivos. E Lindar apontou para Aurat. Você escolheu me seguir, então aceite o meu conselho desta vez. Estamos em terras desconhecidas. Sim, qual é o seu plano, então? Cubra à esquerda, eu cubro apertado. Urata avançará por conta própria e abrirá caminho para nós com seus mortos-vivos pegando as armadilhas. Os dois fizeram uma estratégia de avanço e continuaram avançando. O resultado foi que eles diminuíram a velocidade, mas o caminho do osso continuou se estendendo constantemente. As tempestades de areia ao redor deles se intensificaram constantemente até que João se cansou delas.
Vou acabar com essa merda. Louco Vacor. Céu primavera-verão. Mesmo que João não quisesse que Krilon fosse associado ao Tuum, ele não tinha escolha agora. O grito de céu claro choca o céu e a tempestade não resiste a ele. Em questão de segundos, ele se acalmou. O que foi isso? Não importa. Elindar estava prestes a gritar com João por assustá-lo, mas ele olhou para trás de João e apontou. João se virou. Merda. Eles estavam cercados. Uma horda de mortos-vivos consistia em arqueiros de todos os lados. Eles estavam acompanhados por magos que eram obviamente necromantes. O número parecia infinito e os mortos-vivos eram fortes. Os necromantes também estavam equipados com botas e óculos especiais para caminhar na areia morta e através da tempestade. A única vantagem agora era que eles ficaram surpresos ao ver a tempestade desmoronar. Isso não vai durar muito. A tempestade vai voltar em alguns segundos. Mate o máximo de necromantes que puder. João imprudentemente comandou enquanto carregava sua besta. Nefertiti, mate. E uma batalha repentina estourou. João abateu um necromancer e chamou Nefertiti. Ela apareceu em sua forma superdimensionada e investiu contra 3 necromantes em um segundo, exibindo o desempenho do predador de ponta. Carregue-me, vento. Ilindar estava logo atrás deles e desembainhou sua espada Onsear e seu escudo Taj of Blooded. Ele pulou nos mortos-vivos andando sobre suas cabeças e crânios enquanto cortava qualquer zumbi forte em seu caminho até chegar a um necromante e decapitá-lo. Urat protegeu as costas de João e segurou sua lança enorme. Uma vez que os inimigos se aproximaram, liberou toda a raiva interior. O uivo da ira, a habilidade de Urat, foi desencadeado como uma tempestade em tudo e qualquer um em sua passagem como um tornado vermelho horizontal trazendo nada além de destruição. Que porra é essa? Quem são esses intrusos? Um necromante Doomer recuou enquanto gritava para seu aliado. Não me pergunte. Precisamos recuar e manter a linha. Nossa emboscada falhou. Alguém deve relatar isso. Enquanto eles planejavam contra-atacar, uma seta de besta atingiu um deles bem na cabeça. Pentakill. João gritou enquanto carregava o próximo parafuso. Os necromantes estavam sendo caçados em um ritmo acelerado e os mortos-vivos ao redor deles começaram a cair em um ritmo ainda mais rápido. Em questão de 1 minuto, tudo estava acabado. Nenhum necromante sobreviveu. Boas mortes. Disse Lindar. Sim. Mas olhe em volta. Todos os zumbis se foram. Apenas os corpos dos necromantes foram deixados. Comentou João. O que significa que todos aqueles mortos-vivos foram convocados. Esta é uma habilidade tanto que aqueles necromantes tinham. Meus pensamentos exatamente. 20 necromancers e havia mais de 500 zumbis. Se alguém pode convocar 25 criaturas, então eles são necromancers adeptos. Mas eles eram bastante desleixados para adeptos. Eles são treinados em necromancia como uma prática profissional ou talvez como uma fé. João disse. O que significa que são apenas soldados de infantaria. E Lindar continuou a conclusão para João. Bastante organizado, disciplina, tática, recursos. Seus equipamentos parecem bem conservados, ao contrário de bruxas ou feiticeiros comuns. Uma culto. Uma que não está no seu mapa. O Cidadela de Ebunarm compreende a adoração de Daedra e somos inimigos de todos os Daedra, mas não toleramos necromantes, vampiros ou criaturas. Krilon, devemos relatar isso. Tarde demais, olha ali. João apontou para o sul para onde eles estavam indo. Merda. E Lindar detectou a presença que João detectou e apontou seu escudo para frente com seu sabre em seu ombro. João também mudou para Ebuniblad. Uma montanha apareceu enquanto a tempestade ainda estava se estabelecendo à distância e nela apareceram mais de 20 necromantes. Eles não eram apenas magos como a pequena patrulha de antes. Eles eram cavaleiros necromantes, assassinos necromantes e adeptos necromantes. Este é um grande culto de bunda. O mais forte deles é aquele mestre das lâminas. Um orc. Ele é todo seu, Krilon. O resto é o que me assusta agora. Algum plano?
Necromantes sempre lutaram em números em termos de indivíduos e invocações. O melhor curso de ação é matar a cabeça da cobra. Disse que temos aliados. Jun, no entanto, estava confiante. Esta é uma luta total agora. Intrusos. Rendam-se. Onde vocês estão é um antigo campo de batalha e milhares de mortos esperam para serem despertados. Uma vez que isso aconteça, nada os salvará. O Orc Blademaster, que parecia ser o líder do culto dos necromantes, falou. Aceitamos sua rendição. John respondeu. Eu disse que aceitamos sua rendição, seu orc idiota. Desça a sua bunda aqui e deixe o papai acorrentá-lo e trocá-lo por uma recompensa desejada. John continuou provocando o orc. Suspiro. Ele é um tolo. Atire neles. O orc ordenou, mas não baixou a guarda, pois apenas testemunhou um estranho grupo aniquilar a equipe de emboscada que ele enviou anteriormente. O poder de John estava bem escondido pelo efeito de ganância, que impedia a propagação da aura de John. Mas uma vez que John viu os arqueiros entre os necromantes apontarem suas flechas, ele descartou ganância em um instante e enviou para a lâmina de ébano, girando-a para o Ebony Glaive. No segundo em que a saraivada de flechas foi disparada, John balançou sua adaga ao lado dela, apoiando-a com sua aura de tirano. Uma forte rajada de vento foi carregada com o poder absoluto do balanço e encontrou as flechas que se aproximavam, tornando-as inúteis. Impossível! O Orc Blademaster gritou, não acreditando que o grande homem em Ebony Armor era tão poderoso. Ainda assim, ainda não havia acabado. Fusruda! Sem mais demora, John gritou a força implacável que arremessou as flechas que caíam do céu. As flechas foram empurradas de volta para os cultistas de uma maneira caótica, mas mortal. Merda. Protejam-se. Magos, barreiras. Rituais, cura. Guerreiros, preparem-se para o combate. Os cultistas lidaram com a situação profissionalmente. Ainda assim, John sorriu zombando de suas táticas inúteis. Sim, movam-se como formigas. Jax, Shikio, saiam e divirtam-se. Kirin Saga capítulo 442 Respostas entre a areia 6, 7 Tio não era uma visão rara ter uma batalha caótica no deserto de Alico. Monstros, mortos-vivos, guerreiros ou mesmo Daedra. Nesta parte do mundo, tudo é justo. Até mesmo alguns magos vêm aqui e experimentam os feitiços de nível mestre em que estão trabalhando. No entanto, por mais popular que seja o deserto de Alico, é uma zona de perigo conhecida mundialmente e Areia Morta é um dos locais mais infames. Desconhecido para o mundo, a área de Deadson agora estava se divertindo quando dois grupos começaram a lutar entre si. Jondar e sua convocação, bem como Ilindar da cidadela de Ebunarm contra um culto desconhecido de necromantes organizados. Pegue eles. Líder do necromante, Jax, Shikio, saiam e divirtam-se. Jun, mortal. Shikio, chefe. Jax, que porra é essa? Ilindar, no entanto, apesar do deserto de Alikr ser um lugar caótico, alguns podem ter que procurar outro padrão para o adjetivo caótico a partir de agora. Foi simplesmente uma guerra aberta. O grande corpo de Shikio cobriu o céu acima de John enquanto Dedrick Titan olhava para os inimigos de seu invocador. A altura elevada de Jax cobriu o lado direito de John com um grande machado emitindo uma aura flamejante. Ilindar, o guerreiro Redguard, cobriu John do lado esquerdo. Nefertiti, a fada das sombras, se misturou à sombra dos inimigos pronta para o sinal. Urat, o Boni Samurai, enfiou sua lâmina na areia planejando formar um exército. John ficou no centro da formação com Ebony Blade e Elderstaff, Pride. A cabeça do cajado estava brilhando com um forte feitiço que parecia ter sido evocado e sobrecarregado por um longo tempo. Ilindar e Jax, defendam-me. O resto, destroem o caos. Jun, sim. O resto mais Jax, se importa em explicar uma coisa primeiro? Ilindar, mate agora, pergunte depois. Os guerreiros do culto necromante estavam descendo de seu terreno atacando John com a liderança de seu comandante Orc. Os olhos de John estavam fixos neles,
pois ele podia ver como as pessoas trabalhavam. Muitos dos guerreiros claramente usaram a Aura Balefu, uma forma avançada da Dark Aura. Os assassinos tomaram os flancos e pareciam estar prontos para entrar em combate à distância enquanto os magos preparavam formações mágicas. Quebrar essas pessoas seria fácil com o conjunto de habilidades de João e sua equipe. Primeiro, Shikyu ignorou tudo e se dirigiu diretamente aos magos. Muitas mulheres por aqui. Ah! O pervertido da Edric Titan estava planejando mastigar algumas mulheres mortais. O segundo movimento foi de Nefertiti. Ela mirou nos assassinos e conjurou um pequeno número de Shadow Atronachs. O terceiro foi Urad, pois tirou sua lâmina da areia morta. Uma legião de mortos-vivos formou uma parede defensiva para bloquear os guerreiros. Como as três equipes do culto dos necromantes foram interceptadas, eles não ficaram de braços cruzados e assistiram a si mesmos sendo combatidos. Armadura. O líder orc gritou e seus seguidores fizeram um feitiço. Muitos ossos foram conjurados e começaram a cobri-los como uma armadura. O feitiço foi chamado simplesmente de Bone Armor. Uma vez que eles entraram em contato com um Deavurat, suas armas se estenderam na forma de uma foice. O feitiço também foi chamado Deaticite. Estes eram feitiços avançados de necromancia. Dos lados e de trás, os magos e os assassinos começaram a usar feitiços como Flamescrew, que disparam um crânio de chamas venenosas, Blostbone, que evoca um esqueleto explosivo suicida que persegue seu alvo. Eles, é claro, como necromantes, usavam a conjuração e reanimação regulares dos mortos-vivos. Eles são realmente cruéis. John sorriu e soltou o feitiço que estava preparando. Era um feitiço, Shine Lightning, de nível Adept normal, mas depois de ser amplificado, voou sobre os guerreiros derrubando alguns deles no processo e atacando os ritualistas nas costas. O feitiço era tão poderoso ao ponto de quebrar seus corpos para se desintegrar e carbonizar um pouco de preto. Ainda assim, uma certa maga imperial conseguiu parar completamente o feitiço de João de matar todos os ritualistas que curam as fileiras. Encontrei você. Mirar nos curandeiros sempre traria à tona os figurões que estão escondidos entre os inimigos. Se tal potência for arrastada cedo, ela será tratada em vez de deixá-la para esperar e planejar. Sem esperar, João pegou a besta de ação de alavanca e disparou uma revista cheia de setas naquele mago imperial. Tânia. O guerreiro orc notou a tática de João e tentou detê-lo. Ele lançou um grande escudo interceptando a maioria dos raios de João. Chato. Vendo o orc pará-lo, João sentiu que subestimou a habilidade do inimigo, mas ainda assim teve sucesso. 2 parafusos conseguiram ferir gravemente o mago imperial. Os magos são fracos para os arqueiros, é por isso que João sempre mudaria para uma arma de longo alcance se quisesse se livrar de um mago o mais rápido possível. Ainda assim, aquela maga está apenas ferida e pode se curar em menos de um minuto se estiver protegida. Jax, consiga-me a cabeça do orc. João, nele. Jax, e Lindar, você me traz aquele imperial. Shikyu irá ajudá-lo. João, você quer dizer este dragão voador? E Lindar, não se preocupe com ele. Shikyu é um titã daédrico, mas ele também é um homem de cultura. João, e Lindar suspirou sem mais argumentos. Ficar com João é interessante, mas consome a mente. Toda vez que ele pensa que vai se acostumar, as coisas ficam um pouco mais estranhas. Ainda assim, agora é a hora de acertar as coisas. Assim que o líder dos magos cair, seu cajado quebrará e a barreira que ela fez cairá também. Shikyu aniquilará os magos do ponto e a luta estará ganha. Seu escudo estará atrapalhando, então ele o colocou nas costas e sacou seu segundo sabre. Krilon. O que? Você está familiarizado com o termo derviche giratório? As dançarinas místicas. Fechar. E Lindar disse enquanto tirava o elmo que obstruía sua visão. Os derviches giratórios do clã Dessa são diferentes dos que você conhece. Observe o que eu faço. Ao dizer isso, Lindar atacou os inimigos com seus olhos prateados brilhando na luz fria. Uma linhagem. João se perguntou enquanto se preparava para apoiar Lindar com magia.
E Lindar estava de fato usando uma habilidade de linhagem que tornava seus movimentos rápidos e precisos. Ele pularia e pisaria nas cabeças e ombros dos mortos-vivos convocados por Urati e finalmente chegaria à linha de frente. João não pôde deixar de notar o sorriso maníaco de Lindar quando ele caiu bem entre os guerreiros inimigos e em um piscar de segundos, cabeças e braços começaram a voar. E Lindar estava girando em torno de si mesmo como um derviche rodopiante, mas em vez de usar uma tanoura, saia larga, ele estava usando suas espadas de uma forma muito perigosa e marcial. Dai! João ficou surpreso com os movimentos estranhos e decidiu lançar uma runa de cura que pode seguir Lindar apenas por segurança. Não muito longe de Lindar e sua luta precisa, Jaques estava tendo uma luta individual com o mestre da lâmina Orc. Seu machado estava carregando fogo e seu casco estava causando sons de tambor e poças de fogo em todos os lugares que ele pisava. Jaques era um verdadeiro incendiário e dominou o Orc em algumas trocas. Longe deles, Urata enfrentava um grande número de assassinos que tentavam sequestrar o controle de João sobre os gigantescos mortos-vivos. Controle-o. Será nosso. O Senhor nos recompensará. Assim que o tomarmos, aqueles mortos-vivos também se transformarão. Pensando muito cedo em sua vitória, alguns assassinos pensaram em um Urati como nada além de um grande morto-vivo que pode se mover lentamente a julgar por seu discurso monótono. Eu vou te matar. Urati ficou furioso como eles o subestimaram. Em um piscar de olhos, ele desapareceu e apareceu atrás deles. Merda! Confundir Urati com um morto-vivo do tipo guerreiro é o truque de sua aparência. Urati é um assassino e suas características foram escolhidas cuidadosamente por João. Naquela época, alguns feitiços, Death Sight, penetraram em sua armadura pelas costas. Urati se voltou para os assassinos que eram muito insignificantes para ele se preocupar e finalmente liberou sua raiva. Urati abandonou sua habilidade, como se João estivesse gritando. Um som trovejante de dentro do crânio de Urati foi desencadeado como uma onda de choque destruindo os corpos dos inimigos vivos próximos e fazendo aqueles que resistiram cair em estado de histeria. Para um pecado independente como Urati, seu crescimento foi claramente notável. Agora, a batalha estava pendendo para o lado de João. E Lindar logo se libertou da luta corpo a corpo e atacou os magos sozinho. Sua velocidade e evasão eram excelentes e nada poderia tocá-lo. Pare ele! O Orc Bloodmaster gritou. Onde você pensa que está olhando? Jax não gostou de seu oponente desviar o olhar e atacou com raiva. E Lindar evitou os guardas da retaguarda e cortou seus pescoços quando chegou a maga imperial que estava usando Rending Flash para se curar. Ei, tchau! Seu primeiro golpe de espada atingiu o braço dela enquanto ela tentava se defender com tudo o que tinha. Seu segundo ataque arrancou a cabeça dela. Agora, o Orc Bloodmaster parecia ter caído desesperado quando ele explodiu a terra abaixo dele com um pisão e recuou para matar Lindar. Nefertiti desapareceu de seu lugar e chegou a Lindar e então teletransportou para longe do centro da linha de retirada dos inimigos. Droga! Mate aquele mago! O orco ficou frustrado ao apontar para João. Ei! É fácil assim. João não pôde deixar de zombar. Ainda assim, ele ficou surpreso com o que aconteceu a seguir. De ambos os lados, duas presenças magras se moviam com espadas na mão. Dois assassinos. Dois assassinos de alto escalão. Então o culto do necromante também tinha esse nível de assassinos. João ficou surpreso, mas apenas por um segundo. No segundo seguinte, ele estava segurando os dois assassinos de seus rostos enquanto as correntes do mal dos punhos do mal de Azidal os seguravam como cobras. Merda! O Orc Bloodmaster não achava que João não era apenas um mago aterrorizante, mas também um guerreiro. João não estava nem um pouco arrependido e apertou ainda mais as cabeças dos dois assassinos. Eles gritaram e estremeceram, mas sem sucesso. Alguns segundos sob a pressão da mão de João. Esmaga, suas cabeças explodiram com muita massa cerebral em todos os lugares. Suspiro. Que hábito desagradável.
João balançou a cabeça enquanto limpava as mãos e olhava para o Orc Blademaster. Foi uma vitória esmagadora. Os necromantes foram todos caçados como formigas. O Orc Blademaster não foi mais capaz de fazer nada além de emitir sua última ordem. Retiro. Parte 2. A montanha era íngreme e alta e voar sobre ela era impossível até mesmo para Chique por causa da perturbação de mágica na área de Dreadsand. A próxima opção de João era perseguir o culto necromante que recuou no caminho estreito da montanha. Você está bem? João perguntou. Eu estou. Onde estão todos os outros? Ilindar perguntou. Os inimigos recuaram e os outros voltaram para onde vieram. Então você está andando com um exército o tempo todo. E nós deixamos você entrar na cidadela. Cara, quando se trata de combate real de Magic, eu sou um conjurador mais do que qualquer outra coisa. Convocar exércitos é meio que a minha coisa. Ebunar. Os dois conversaram enquanto caminhavam pelo caminho da montanha. Esta montanha é desconhecida, mas parece que há uma pequena cordilheira dentro da região da areia morta. Nunca pensei que encontraríamos necromantes aqui, disse Lindar. Eles também eram bons, mas não fortes. Se eles existissem aqui por mais 10 anos, poderíamos ter enfrentado um arquenecromante em vez de mestres e especialistas. Comentou João. Verdade. Vamos rastreá-los. A estrada na montanha é mais segura do que a mortal areia morta. Antes que ele pudesse ir mais longe, João recebeu um sinal de telepatia de dentro do cubo. O que é? Ele respondeu apenas encontrar Urat solicitando algo dele. É mesmo. Ótimo. João concordou. O que é? Urat quer um pouco de areia morta. Parece que a maldição vai acelerar seu crescimento. Faça o que você deve, mas se apresse. João realmente esperava que Urat crescesse e se tornasse mais poderoso. Os Sims eram exigentes quanto ao material que os fazia crescer, então era uma chance rara. João armazenou uma grande quantidade de areia amaldiçoada em seu cubo o suficiente para Urat submergir neles. Feito isso, os dois jovens continuaram seu caminho até chegarem a uma grande entrada de caverna. Na estrada, algumas armadilhas tentaram detê-los, mas não foi nada interessante. Na caverna, um enorme portão bloqueava seu caminho. João tentou detectar o espaço e se teletransportar através dele, mas foi protegido por uma bênção negra, provavelmente do Daedra que este culto adora. Ainda assim, era fisicamente quebrável. João juntou o máximo de ossos que pôde e fez um monte com eles em frente ao portão. Ilindar observou silenciosamente enquanto João usava orgulho para lançar um feitiço no monte de ossos. Era Necrostruction, e João tinha uma certa forma em mente. Um ariete. Um maldito ariete morto-vivo. Que bela maneira de descrevê-lo. Eu pensei que apenas seu seguidor morto-vivo era o necromante. Você também é um. Ilindar perguntou com desdém. HM. Este feitiço é alteração, mas funciona em ossos. Oh, eu vejo. João evitou completamente a questão de ele ser um necromante. Com certeza um membro da cidadela de Ebunarme não ficaria feliz com os necromantes, especialmente com a longa história sangrenta entre os Redguards e os mortos-vivos. Nem todo mundo tem a mente tão aberta quanto Isa. De qualquer forma, o ariete estava pronto e era basicamente uma criatura morta-viva. Não precisava de ninguém para ligá-lo, mas não era realmente portátil. Bom 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 craco carneiro com cabeça de caveira continuou batendo no portão com toda a força do mundo. João reforçou com magia para aumentar o dano, mas parecia que os cultistas estavam tentando desesperadamente apoiar o portão do outro lado. Ainda assim, sem sucesso. Depois de algumas horas, João e Lindar estavam descansando. O portão ficou muito danificado e sua estrutura desmoronou peça por peça. João podia ver os buracos onde a cabeça do carneiro batia. Ele pegou alguns frascos de gás venenoso e os passou pela porta fazendo-os explodir. Os do outro lado não aguentaram mais o ataque e recuaram. O encantamento do portão foi quebrado. Quem fará as honras? João disse. Isso seria eu. Elindar disse enquanto tirava o indiciário em buia de mágica. O encantamento da lâmina foi ativado e o vento dançou ao redor da lâmina. Com o aceno de sua espada,
Uma lâmina de vento foi lançada e o portão foi quebrado em lascas. Isso é gratificante de assistir. John disse enquanto assumia a liderança. Os cultistas atrás da porta estavam todos feridos e morrendo. John entrou e todos sabiam que seu fim estava próximo. Entendo. Estava pesando em minha mente que este é um assentamento de culto, mas aparentemente é mais uma fortaleza. Teria sido problemático se houvesse crianças. John disse. Vendo que John não estava atacando à vista, os cultistas começaram a escapar para dentro da caverna. John não estava planejando matá-los se eles se rendessem, mas levaria seu líder para tomar tal decisão. John caminhou firmemente na caverna até sentir a mudança de temperatura do ar. A caverna estava aberta do outro lado. Logo, a luz no fim do túnel foi vista e os dois seguiram para ela. Protegendo seus olhos da luz além da saída das cavernas, John e Lindar pararam em seus lugares com olhares idiotas em seus rostos. Impossível. E Lindar chorou. Foda-me morto. Os olhos de John também estavam arregalados. Este lugar não era mais o que eles pensavam. Não é um esconderijo de culto ou local dos portões do desejo que eles procuram. Era um grande vale entre as montanhas. O vale era amplo e só podia ser acessado pelas cavernas das montanhas que o cercavam. Naquele vale, havia muitas estátuas, construções antigas e relíquias do passado. As torres marcavam o lugar nas 4 direções cardeais e no centro ficava um grande edifício. Aquele grande edifício significava muito para os dois. Um edifício com base quadrada e topo pontiagudo, no mundo passado de John, é chamado de pirâmide. Pirâmides existiam em muitos ao redor de Tariel como em Morrowind, Elsewhere, Black Marsh e Merfeil, mas não eram a pirâmide. Isso, no entanto, é completamente diferente de tudo isso. Uma pirâmide Yakudan. Lindar disse, a antiga pirâmide Yakudan onde os 3 heróis Ansei fizeram um pacto com Tuatha para proteger a Merfeil da ameaça dos necromantes élficos e criaram as 3 proteções Ansei. Para Lindar, era um local sagrado relacionado à história dos Ansei, os santos da espada, manejadores das Shai, as espadas espirituais, os míticos espada-cantores. Para John, era uma memória nostálgica de sua vida passada, pois a pirâmide parecia idêntica às de Gizé. Havia até um caminho de pedra com muitos obeliscos ao seu lado. Que lugar! É uma lenda. Uma lenda perdida. Por Ebunar. Seguir você aqui, Krilon, foi a fortuna da minha vida. Vendo Lindar excitado, John só pôde suspirar. Este lugar agora está cheio de necromantes. O que você acha? Se eles se renderem, vamos entregá-los ao governo e você e eu sabemos o que vai acontecer. John disse. Você está certo. Eu quase esqueci aqueles miseráveis. Se os entregarmos ao sentinela, os antepassados e os coroas vão ouvir falar deste lugar e tentarão tomá-lo para o poder político. Disse Lindar. Seja qual for o caso, qualquer decisão caberá ao chefe de guerra da cidadela de Ebunarm tomar. Certo. Os dois desceram o vale e encontraram os remanescentes do culto dos necromantes liderados pelo Orquiblademaster. Rendam-se. São apenas vocês dois. Pensando que poderiam cercar John e Lindar, os necromantes estavam desesperados para evitar baixas. John simplesmente pegou um bom machado e jogou no Orquiblademaster. Reforçada com a aura tirante de John, a proteção não significava nada. O machado partiu a cabeça do orc ao meio. Pare de blefar. A razão pela qual você não podia esperar que viéssemos aqui era por causa deste solo sagrado. Você não pode conjurar seus mortos-vivos aqui, pode agora. John disse com um sorriso. Como ele disse, este vale era de fato um solo sagrado. Renda-se agora e a cidadela de Ebunar mostrará misericórdia. Disse Lindar. Como se suas palavras significassem o oposto, os necromantes entraram em pânico com a menção da cidadela. Não. Não podemos. Devemos lutar. Um dos necromantes falou. Sim. Quando eles souberem quem somos. Estamos condenados. Outro falou. Não vamos deixar que eles nos peguem. Glória ao Senhor. Os necromantes foram reunidos lutando de costas para a parede. O inferno. John achou estranho.
Criminosos encurralados jogam suas armas no chão quando recebem oferta de prisão perpétua. No entanto, esse comportamento estava completamente errado. João queria perguntar a Elindar, mas o último estava fazendo uma cara sombria. Krilon, não tem jeito depois disso. Se o que eu penso é verdade, então eles devem morrer. Ele disse. Tem certeza? Te dou uma mãozinha, mas se não for necessário. Não. Acho que tudo faz sentido agora. Os necromantes, sua organização, suas habilidades. Eles são um pequeno ramo de um inimigo muito maior da cidadela. Tenho certeza. Tudo bem. Vamos matá-los da maneira mais limpa possível. João saltou no ar como uma mola e alcançou uma posição alta. Com orgulho, apontando para baixo, ele lançou Faraday Cage, cercando cada cultista que detectou com uma parede de relâmpago que mataria qualquer um que a tocasse. A barra N. Faraday Cage era Lightning Cage antes de ser alterado com base no pedido de um leitor. Além disso, eu sei que Faraday Cage não funciona exatamente assim. Os remanescentes dos cultistas estavam agora sob a mercê de João de cima e de um Dervises rodopiante de espada extremamente perigoso no meio de sua formação. A fuga terminou com a aniquilação. Os necromantes eram quase 500 no início do dia, mas foram varridos da face de Nier na tarde. João e Lindar saíram depois que João desintegrou todos os cadáveres com magia. Você pode me explicar agora? João perguntou. Vamos ver uma coisa primeiro. E Lindar estava determinado a ver algo antes de explicar a João. João seguiu e os dois ficaram em frente à pirâmide Ansei. A entrada da pirâmide ficava no centro da metade perdida de sua parede. João e Lindar escalaram facilmente até a entrada. Nenhuma armadilha foi detectada, mas havia um fedor de cadáveres. Nefertiti, verifique o lugar. João perguntou a Nefertiti, quem se moveu pelo mundo das sombras e não confirmou nenhum sinal de vida. A única coisa que ela notou foi a energia da Edric da base da pirâmide e de seu topo. João reuniu a informação para Elindar, que decidiu explorá-la de qualquer maneira. Idêntica às pirâmides de sua vida passada, esta pirâmide começou com um corredor descendente, então um corredor ascendente apareceu em breve. A presença da Edric veio de lá, então eles pegaram o corredor ascendente. Assim que o corredor terminava, ele se abria para uma grande galeria, levando-os a duas salas. A sala inferior estava cheia de cadáveres. Olha! Aquelas pessoas. E Lindar estava com o coração partido. Você os reconhece? João perguntou. Não. Mas um olhar para eles mostra que são guerreiros. Sim, de fato. João concordou. Khajiit, Nordes, Imperials. De todas as raças. Esses têm uma forte mágica ao seu redor também. Parecia suspeito. Como esse culto reuniu cadáveres fortes de todo o mundo. João e Lindar saíram da sala e se dirigiram para a superior, a sala de rituais. E Lindar entrou primeiro e seus passos pararam. A sala de rituais era agora o aposento principal dos necromantes e seu estandarte estava pendurado na parede. E Lindar sabia disso, mas queria mostrá-lo a João. Uma vez que João viu, ele entendeu tudo. Ele entendeu por que os necromantes se recusaram a se render. Era porque eles estavam condenados de qualquer maneira. Aqueles que seguem essa bandeira são condenados à execução imediata, até mesmo suas famílias são executadas com eles em alguns casos. Este estandarte é um dos estandartes mais amaldiçoados de Tariel. A bandeira preta de uma caveira vermelha e uma espinha conectada a ela. O mais maligno de todos os cultos, o culto do verme de Manimarco. A Ordem do Verme Negro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.